enxergando um pouco embaçado? Pode ser que tenha algo errado com a sua visão. Hoje o tema de mais um bate-papo aqui do canal do YouTube do Medicina Hospital Dia é a saúde dos olhos. A gente convida aqui então para essa conversa o médico oftalmologista Bernardo Tombeck. Muito obrigada pela sua participação. Nada, é um prazer. Tá? E também Valdemar Rausch, que é um dos diretores do Grupo Rausch. Muito obrigado, Valdemar. Obrigado a você, Marcelo. Vamos começar falando do glaucoma, né? É um assunto que as pessoas comentam, muita gente não sabe o que é, mas a gente tem aquele receio pelas consequências do glaucoma. Conta pra gente, doutor, o que é o glaucoma? Marcelo, esse é um tema muito importante, tá? Por quê? O glaucoma hoje, ele nada mais é do que a principal causa de cegueira irreversível do mundo, tá? E o mais importante de tudo, ela é uma doença muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, assintomática, tá? Ele consiste num dano ao nervo óptico que a gente tem no fundo de olho, causado muitas vezes por um aumento da pressão intraocular. E o que o paciente sente? Muitas vezes nada, tá? Então por que é importante a consulta periódica? Por que é importante o paciente procurar o atendimento? Porque isso é detectado na consulta completa oftalmológica. Muitas vezes o paciente preocupa quando a visão está embaçada, um óculos para perto, vai na farmácia, compra um óculos ali para quebrar um galho, mas lá no fundo de olho está acontecendo uma doença que pode levar ele para cegueira, né? Quando o paciente às vezes apresenta sintomas, que é uma perda de campo visual, esse glaucoma já passou da hora de tratar, já perdeu parte do campo visual. Então isso é muito importante a população conscientizar que ela tem que vir ao consultório, o ideal, uma consulta no ano, por exemplo, tá? E se tem casos na família, mais importante ainda, porque esse é um principal fator de risco, casos na família. Então isso tem que trazer os pacientes para o consultório, porque o exame de oftalmologia não é só grau, ele também consiste na medida da pressão do olho, de ver o fundo de olho e detectar essas doenças que podem muitas vezes ser silenciosas. A minha avó tinha glaucoma e eu tenho uma tia que tem esse glaucoma. Já fiz exames, está tudo certo, mas a pessoa que tem um caso na família tem que aumentar essa frequência de visitas ao oftalmologista ou não? A princípio não. Uma consulta anual já é o suficiente para o médico estabelecer isso. Se o médico te examina, vê o fundo de olho e ele acha que tem uma suspeita, ele pode antecipar esses retornos, tá? Então não tem sintoma nenhum, é assintomático. Nenhum. Isso que é a gravidade do caso, né? O paciente pode simplesmente não sentir nada, né? Achar que ele não tô tranquilo, o olho tá branco, tô enxergando bem, tá tudo certo. E não é. O glaucoma ele pode ter o glaucoma congênito, que afeta crianças, pode ter o glaucoma da juventude e mais comum são os pacientes a partir de 40 anos de idade. Então é importante esse paciente procurar o atendimento, fazer o exame completo para detectar. Muitas vezes ele não sente nada e o glaucoma já está lá gradativamente piorando o campo de visual dele, né? E o mais importante, o glaucoma não tem cura, mas tem controle. Uma vez detectado, você pode ir na consulta, o médico pode prescrever um colírio, fazer um tratamento que simplesmente vai fazer você enxergar bem o resto da vida controlado. Mas o que o paciente perdeu, muitas vezes porque não foi na consulta, isso às vezes pode ser irreversível. Ok. Tem casos cirúrgicos também, doutor? Sim, 90% das vezes do glaucoma é controlado com medicações, com colírios. Mas alguns casos fogem do controle, o colírio não é o suficiente e aí pode ser indicada a cirurgia, principalmente nos glaucomas avançados. E a principal causa de cegueira? Do mundo. Do mundo né? todo. Da principal causa de cegueira do mundo irreversível é o glaucoma, porque a gente fala que o que ele já comprometeu de sua visão não tem mais volta. O tratamento visa parar de progredir a cegueira. A catarata é um pouco diferente, nós vamos entrar nesse tema, que a catarata é uma causa de cegueira, mas felizmente reversível, existe cura. Fala da catarata então, já Ótimo. puxou a deixa. O que é a catarata? Bom, a catarata, ela é o envelhecimento, a opacificação da lente natural que nós temos dentro do olho. A gente tem uma lente natural que chama cristalina. Essa lente, por diversos motivos, uso de medicações, traumas, doenças crônicas e principalmente a idade, essa lente ela vai se tornando opaca, igual um vidro que vai engordurando. E aí o paciente começa a perder qualitativamente e quantitativamente a visão. Isso é um caráter progressivo, tá? Então, ela consiste nessa perda de visão progressiva e aí o tratamento é o quê? Detectar a hora certa do médico intervir e nada mais, nada menos do que fazer a troca dessa lente. É uma lente natural que está doente, nós vamos aspirar ela cirurgicamente e implantar uma lente intraocular artificial, transparente, que vai permitir a luz entrar dentro do olho e o paciente volta a enxergar. Entendi. Bernardo, e essa
Essa questão que o pessoal fala assim, tem alguma coisa a ver com a catarata? Eu chego só de perto ou só distante? Como é que é isso? Sim, a catarata ela afeta a visão de todas as maneiras. Uma vez que ela vai aparecendo, ela vai opacificando, vai diminuindo a luz que entra no olho, então ela vai atrapalhar para longe e para perto. Cada caso é um caso, depende muito das características do olho, do grau que o paciente tinha previamente, mas quando ela chega, ela atrapalha geral. Então a gente leva muito em consideração a questão da visão de longe, da visão de perto, se vai complementar com óculos na programação cirúrgica e na programação do pós-operatório, tá? Baseado na lente que nós vamos escolher para aquele paciente específico e a demanda que ele tem também. Então existe vários tipos de lente, vários... Sim. Posso ficar livre do óculos, como é que é isso? Exato, pegou num ponto legal. A cirurgia de catarata, até pouco tempo atrás, era uma cirurgia de reabilitação visual, ou seja, o paciente chegava a ficar cego, né? Eu já peguei pacientes que não enxergavam um palmo na frente, e aí você trocava essa lente e o paciente voltava a enxergar. Com a evolução da cirurgia, a evolução das técnicas cirúrgicas, né? A evolução da tecnologia das lentes intraoculares, hoje ela virou uma cirurgia também refrativa. O que isso quer dizer? O paciente, além de ficar livre da catarata, ele consegue ficar livre do grau. Então, o paciente que a vida inteira usou óculos para longe ou para perto, você fazendo um bom planejamento, estudando o caso dele, você pode personalizar a cirurgia dele e essa lente que vai ser colocada dentro do olho tira o grau de longe e perto, trazendo uma independência parcial ou total do óculos depois da cirurgia. Maravilha. Doutor, e essa sensação de ver a pessoa ali voltando para aquela rotina, né? Deve ser uma sensação muito gratificante. É maravilhoso, né? A gente fala que quem trabalha com a catarata dentro da oftalmologia tem esses privilégios, né? Eu já peguei pacientes que já chegaram para mim na cadeira de rodas, né? Porque ele não conseguia fazer nada sozinho, nem no banheiro, e aí deu catarata total nos 2 olhos, coitado, tava 0 de visão, né? E aí, com operou um olho, ele voltou sozinho de ônibus, só com um olho operado no dia seguinte. Então, assim, é muito gratificante. Recuperação rápida. Rápida, tá? Uma boa técnica cirúrgica, com bons equipamentos, como nós disponibilizamos aqui, né, no Medicine. A cirurgia hoje ela está cada vez menos agressiva, menos invasiva, com cortes que antes eram grandes, agora são cortes milimétricos. A lente ela entra dobrada, então assim, correndo tudo bem, né, de um modo geral, a cirurgia, a reabilitação do paciente, no dia seguinte ele já está enxergando bem. Fala de lente, só que a lente de contato. Eu estou enxergando vocês assim, perfeitamente. Vou pedir uma ajuda para a minha edição aqui, ó. Eu enxergo desse jeito. Tudo embaçado, sem lente. E aí a lente, claro, né, resolve muito a vida da gente. Mulher passa maquiagem, tem um óculos, a gente passou pela pandemia, o óculos fica embaçado. Então a lente é muito prática, mas tem cuidado com a lente de contato, né? Com certeza. Não é todo dia que a gente lembra de tirar a lente. Tá errado, né? Excelente observação, Marcelo, é um gancho, né? Eu falo para os meus pacientes no consultório que a lente é igual carro. Se você usar certinho, respeitando as regras de trânsito, sendo prudente, ela é ótima. Mas se você usar de qualquer jeito, vamos ter problemas graves. A gente trabalha com urgência oftalmológica, a gente vê infecções corneanas. O paciente pode ir para um transplante de córnea, se ele pegar uma bactéria no olho. Volta e meia a gente vê no noticiário, o paciente que teve córnea devorada, né? Outro dia teve córnea devorada por um germe. São bactérias, né? Que o paciente, quando ele é usuário de lente de contato, ele tem que triplicar o cuidado, porque querendo ou não, ela é um corpo estranho dentro do olho. Ela é boa, ela deixa o olho respirar, melhora a visão, mas ela tem que ser retirada todo dia. O paciente não pode dormir com as lentes, tem um produto específico para fazer a higienização e esterilização da lente. Então, se você usar seguindo as orientações do seu médico, é um caminho de sucesso. É uma ótima opção aos óculos. Então, o paciente tem grau, quero ir para um evento social, quero enxergar bem, ótimo, usa lente de contato. Seguindo as regras direitinho, ele vai ser feliz. Úlcera de córnea, o que pode acontecer mais assim de doenças, né? Sim, a lente ela baixa um pouco a oxigenação da córnea. Hoje os materiais estão muito desenvolvidos, né? Eles permitem uma boa respiração, mas não é a mesma coisa do que um olho sem nada, né? Então, hipóxia que a gente fala, que é a baixa de oxigenação, o paciente às vezes quando dorme, quando não usa a lente da maneira adequada, ele pode acordar com o olho todo embaçado, porque faltou oxigênio no olho. E aí você gera um sofrimento corneano que aumenta o risco de vir todos esses germes que tem na nossa flora do olho mesmo. A gente tem bactérias no nosso corpo que aproveitam aquela fragilidade ali para entrar e fazer uma infecção. Bernardo, essa história, mudando um pouco o assunto, essa história de
das crianças hoje está muito focada em celular, videogame. Isso prejudica ou não a visão? Tem uma história de no escuro, se você ter com a lente, como é que é isso? Sim, isso é um ponto importante também, Valdemar. Está sendo cada vez mais demonstrado cientificamente que o uso excessivo de telas está induzindo um aumento de miopia nas crianças e adolescentes. Né? Então, antigamente, as crianças e adolescentes eles brincavam ao ar livre, olhavam muito para longe. Hoje, eles olham muito para perto. E, às vezes, ele nem teria aquela miopia, mas com o excesso de tela, de ver de perto, você gera um mecanismo no seu olho que você está induzindo o olho a crescer, induzindo o olho a ficar míope, que o míope é um olho que ele é grande, é um olho mais longo. Tá? Então, os trabalhos estão mostrando isso, né? Então, esse excesso de tela está intimamente ligado a isso. Olhar no escuro, pior ainda, né? Que o seu olho ele tem que dobrar o esforço para poder focalizar, né? Tem baixa luminosidade, a pupila do nosso olho tem que aumentar de tamanho, então você está forçando mais ainda. Então realmente as mães têm que ficar, né, atentas a isso, procurar orientar os filhos, levar nos consultórios, para o médico também orientar, né, direitinho, e diminuir, equilibrar as coisas. Hoje em dia a gente sabe que é tudo muito informatizado, aulas online, tudo online, mas tem que ter um equilíbrio. A criança também, o adolescente tem que ter atividade ao ar livre, tem que olhar para longe. Se ficar só preso à tela, isso pode induzir olho seco, pode induzir graus de miopias aumentados que fatalmente vão ser prejudiciais para aquele paciente. Existe alguma proteção, algum óculos, alguma tela, alguma coisa? Sim, se fala muito nos filtros, né? Lentes que escurecem, filtro de luz azul. Cientificamente provado, estudo científico, não existe falando de que aquele filtro ele é benéfico para o olho, tá? Mas a gente vê alguns pacientes que usam e sentem um conforto maior, porque ele diminui o tanto de luminosidade que chega no olho. Falar que isso vai prevenir uma doença ainda não está comprovado na ciência. Mas eu falo, mal não faz. Se o paciente quiser usar, pagar mais por aquilo e dar mais conforto, ótimo, pode usar. Mas se ele achar que não vale a pena o investimento, ele não é obrigado a fazer aquele filtro. Maravilha. Tô dominado, as crianças já nascem, parece que é assim, né? Uhum. Você entrega o celular perto de uma criança, já vai com o dedinho assim, é impressionante como que isso mudou muito com esse tempo. Claro que é um reflexo também do que elas veem em casa, Sim. né? Meu pai, a mãe mexendo no telefone. Mas tem uma idade, a tela é recomendada a partir de tantos anos? Sim, né? O ideal é, antes dos 2 anos, evitar ao máximo, tá? Né? A gente sabe que a criança ali, a visão, ela vai, desde o nascimento até os primeiros 2 anos, ela vai aprimorando, ela vai amadurecendo gradualmente. O campo de visão da criança, ele vai cada vez se afastando mais. Então, por isso que a gente orienta evitar a tela, porque a criança tem que aprender a ver de longe. Então, cada vez mais estimular a visão distante para a retina formar, para o sistema visual dele começa no olho, mas vai para o cérebro, ele tem que ser desenvolvido cada vez mais longe. Se você prende a criança à visão de perto, isso não faz bem, né, para o sistema visual amadurecer. Então, pelo menos aos 2 anos, é um uso muito restrito, evitar. De 2 anos em diante, aquele uso parcial, né, moderado. Na pandemia a gente viu que teve essa questão da aula online, foi necessário de ter isso naquele momento e tudo, mas a gente pode ver talvez um prejuízo nesse sentido a partir de agora, assim, essa exposição, talvez uma criança que não estava numa idade para ter tanto contato com tela, né? E agora a gente começa a ver um reflexo disso? Sim, né? Já vinha acontecendo nessa digitalização, né? As crianças cada vez mais com tela, a pandemia deu uma agudizada, né? Então foi um boom de aula online e a gente vê que isso preocupou muito a comunidade oftalmológica por causa disso. A gente já sabia que estava sendo induzido. E aí, com a necessidade de ficar dentro de casa e o excesso de tela, isso é mais um fator dos pais ficarem bem atentos, observarem o comportamento dos filhos, vigiarem as horas de tela, as horas de atividade em tela, as horas de atividade ao ar livre e, óbvio, consultar, medir o grau dessa criança e o mais legal, né, ao mesmo tempo que a gente detecta os problemas, a ciência avança nas resoluções. Sim. Então, já pegando um pouquinho do gancho, já existem tratamentos para aquelas crianças e adolescentes que a gente vê que a miopia está galopando. Então, se cada vez que leva ao oftalmologista a gente vê que aumentou meio grau, aumentou 1 grau e isso está gradativamente aumentando, já existe um tratamento farmacológico com colírios e também já existe uma lente de óculos especial
que, mostrados cientificamente, estão retardando a progressão da miopia. Então é importante a gente detectar o paciente que tem indicação desses tratamentos para não deixar essa miopia crescer, senão ela não para. Falando em tratamento, sobre a estrutura aqui do Medicina Hospital Dia, como é que funciona? O que a gente tem de equipamento, tecnologia para poder tratar esses casos aqui na região? Ótimo, nós estamos muito bem, né? A Medicina, estrutura fantástica. A gente, junto com a diretoria, a gente orientou para montar um departamento mesmo, né? Então, tanto com os profissionais que lá estão, muitos específicos, porque a oftalmologia tem vários segmentos, né? Então a gente já tem profissional especializado em áreas diferentes, e a estrutura física também, né? Onde a gente tem um consultório, toda a estrutura necessária para a detecção e tratamento dos problemas visuais, e também uma estrutura, né? Um parque, que a gente gosta de falar, um parque de propedêutica, de exames. Então, para o glaucoma, para os problemas de grau, né, fundo de olho, a gente já vai ter disponível com a gente bons equipamentos para fazer o diagnóstico, o controle e o acompanhamento. Além do bloco cirúrgico, onde nós vamos fazer as principais cirurgias oftalmológicas, né? A catarata é muito frequente, né? Mas a cirurgia de pterite, que é aquela famosa carninha no olho, né? Que muitos pacientes eles têm dúvida, o tal do bonitinho. Isso, né? Que eu ia perguntar, bonitinha, né? Exato, né? O pessoal chama bonitinho, a gente não sabe o motivo, porque de bonitinho não tem nada, mas nada mais é do que tem um nome popular também chama tersol, e o nome científico é o ordelo, que é uma glândula que entope, né, aqui na pálpebra, dá um processo inflamatório e às vezes fica ali, né, vira um cisto, né, o organismo isola aquilo e às vezes só cirurgicamente que a gente consegue retirar. Então essas pequenas cirurgias, essas coisas bem frequentes, bem prevalentes na população, a gente vai conseguir resolver com a estrutura ótima que a gente tem aqui. Bernardo, eu tenho um pouco de dúvida sobre a cirurgia refrativa. Me explica um pouco qual que é a indicação, quando que é feito. Ótimo. A cirurgia refrativa hoje, Valdemar, é o principal carro-chefe nas cirurgias para a gente ficar livre de óculos. Então, o que ela consiste? Ela é um laser, né, um laser específico, que vai fazer uma mudança, né, um afinamento da nossa córnea, que é a lente externa que nós temos no olho. Então, de acordo com o tipo de grau que aquele paciente tem, hoje nós temos a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia, a gente consegue calcular o grau que esse paciente tem, levar esse grau para o laser e programar uma ablação, que a gente fala, uma modificação da sua curvatura, da curvatura da córnea, para compensar o grau. Então é uma cirurgia que, quando bem estudada, bem indicada, bem avaliada pelo médico, onde o paciente preenche os critérios que autorizam a fazer a cirurgia, excelente, um índice de segurança, um índice de sucesso altíssimo. E o paciente consegue, na grande maioria das vezes, ganhar essa independência do óculos. Então aquele paciente que não quer mais usar óculos, tentou usar lente de contato, teve problemas, teve infecção, o olho ressecou, ele é um bom candidato para avaliar a cirurgia refrativa, onde ele vai fazer um laser e vai ficar livre do óculos. Bernardo, a diabetes pode causar cegueira? Como é que é isso? Boa pergunta, Valdemar. Pode sim, tá? Inclusive isso é um ponto muito importante para a população ficar ciente, para também trazer os pacientes ao consultório, porque a gente sabe que a longo prazo a diabetes ela pode levar a diversas alterações vasculares na retina, que é o nosso fundo do olho. A retina ela é vascularizada, a diabetes ela leva a alterações nesses vasos sanguíneos. Então o paciente pode ter hemorragias, pode ter inchaço, edema, que a gente fala no fundo de olho, e abaixar drasticamente essa visão. Essa visão pode ser abaixada temporariamente ou até permanentemente. Existem pacientes que, por falta de controle, falta de tratamento, né, ele perde a visão, ele fica cego. Então, graças a Deus, foram desenvolvidos hoje tratamentos para tanto prevenir chegar nesse ponto e tratamentos para, quando chegou no ponto grave, amenizar a situação do paciente. Hoje nós temos as injeções, que são medicações modernas, que, quando bem indicadas, a gente faz em bloco cirúrgico e essa injeção tem o poder de diminuir ou até zerar essas alterações que a diabetes causou lá atrás. Então o paciente ele tem uma boa recuperação visual, mas o que é importante a população entender é que nada substitui a prevenção. Não podemos deixar chegar nesse ponto. Então o paciente tem que controlar tanto com comprimidos quanto oftalmologicamente, que se ele pega nos estágios precoces, ele não chega nessas fases de baixa de visão.
Mas chegou lá, tem como melhorar? Tem sim, temos vários recursos hoje, né, que podem trazer o paciente a uma recuperação parcial ou até total da visão. E esse é um especialista de retina que cuida disso? Especialista em retina. Temos aqui também no Medicine, né, uma colega que é especialista nessa área. Então, ela detectando essas alterações, fazendo os exames, né, vai ser possível também fazer esses tratamentos aqui. Ok, maravilha. Tá certo. Perfeito. Doutor, muito obrigada Nada. pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite. Valdemar, obrigada mais uma vez pela Obrigado. parceria. Obrigado a você, Marcela. Obrigado, Bernardo. E se você tem mais alguma pergunta para o Dr. Bernardo, é só deixar aqui nos comentários ou marcar a sua consulta pelo aplicativo do Medicina Hospital Dia, uma consulta que pode ser particular ou por convênio também. A gente volta em breve com outro assunto para te ajudar com as dúvidas relacionadas à saúde. Até a próxima!